Coléricos, por natureza, pessoal, por natureza, são agressivos, tá? Por natureza, tendem à agressividade, não é que são, para sempre serão. Tendem a resolver as coisas na força, no grito, na agressividade, no autoritarismo. Coléricos, por natureza, não pedem, mandam, exigem. Desde bebê, antes de saber falar, o choro deles não é um choro de ai, por favor, me ajude, é um choro de pô, você não tá dando conta, você não tá me atendendo, tá? Então não sei se vocês conseguiram ver isso nele quanto bebê, mas eu tive um bebê colérico e eu me sentia incompetente, porque o choro dele era tipo, você não tá resolvendo, aqui, ou, né? E o que acontece? Quando eu junto esse ser humaninho colérico com outro colérico aqui do lado de fora, né? Do lado de pai e de mãe, e é também o que eu vivo com a minha criança, é o que o meu marido vive com a criança nossa aqui também, aí a gente tem um desafio enorme, enorme. Por quê? Primeiro que são dois alfas no território, né? Então rola esse negócio de, peraí, quem é que manda nesse negócio aqui? Tá? Inconsciente, claro, mas assim, eu sei que eu sou o pai e que eu mando, não tenho dúvida disso. Mas tem alguém aqui querendo crescer para cima do ambiente, né? E isso incomoda o colérico, tá? Ainda mais um colérico com a formação de educação tradicional que a gente teve, né? Então assim, que é resolver as coisas como? Na força, no castigo, na porrada, muitas vezes. Então, geralmente, o colérico, que tem outro filho colérico e que teve uma educação rígida, a tendência dele é truncar. A tendência dele é, eu tenho que dominar essa criança, eu tenho que controlar essa criança, porque se eu não fizer isso, vai sair do controle e eu não vou dar conta. Tá? Esse é mais ou menos o mecanismo que costuma acontecer quando um pai, uma mãe colérica da educação tradicional tem um filho colérico. E aí a coisa começa a ser sempre truncada, tá? E a impressão que eu tenho é que se eu truncar menos, eu perco o controle, tá? E isso, o que começa a acontecer? A vida vira um inferno. Desde que a criança começa a falar e a expressar suas opiniões e a crescer um pouco mais, eu começo a ter conflito todo dia, toda hora, todo momento. Eu não consigo mais ter paz, não consigo mais ter harmonia na relação. É o tempo inteiro truncando, brigando, truncando e brigando. Por conta desse temperamento forte, acabou se desenvolvendo uma dinâmica entre vocês. Então você ficou com esse papel de ser o cara que chega a hora que o negócio já não funcionou para resolver a situação crítica, né? Pega 2 pontos de vocês dois. Pega o fraco dela, que não saber brigar, com o forte seu, que é brigar bem. Não é? E aí a gente se encontra nas fraquezas e fica piorando a fraqueza dos dois. Porque eu fico melhor do que eu sou ruim. Eu que precisava aprender a me posicionar com firmeza, não consigo. E aí não tenho firmeza quando tô sem o pai, às vezes sou desrespeitada, às vezes rola relação abusiva da criança comigo, que não deve acontecer, tá? E eu preciso saber, eu não posso depender de ninguém para me relacionar com a minha criança. De ninguém. Eu tenho que conseguir 100% de tudo sozinha. Eu não posso precisar de alguém para mediar a relação. Nem para brigar por mim, nem para me acalmar. Nenhum dos dois. Tá? Claro que, como diz minha mãe, que é psicóloga, Deus fez pai e mãe, que é justamente para não deixar um louco sozinho com o menino. Então existem momentos em que eu passo o bastão, não porque eu tô precisando que ele medie a minha relação, mas porque realmente eu percebo que aquele dia eu não tô em condições e a situação chegou num ponto que eu tô vendo que vai dar ruim. Então eu falo, me ajuda aqui, me ajuda hoje. E aí eu passo a situação pro outro. Mas não porque eu dependo do outro para me relacionar. Outras coisas típicas do colérico. A gente não veio com muita paciência, com muito mimimi, com muito nhenhenhen, não veio de fábrica. E a gente também acha que a gente não é criativo para brincar, para ser lúdico, que foi uma coisa que você trouxe aí. Então assim, o que eu vou convidar vocês a pensarem, tá? Quando eu tenho filhos, eu tenho algumas coisas que mesmo que eu não seja, me fazem falta e eu posso me tornar. Justamente porque eu sou inteligente e percebo que aquilo ali é recurso para mim, para ter os resultados que eu quero, tá? Então, ainda que eu não seja super de brincar, de ser lúdico, talvez
tendo filhos pequenos, eu perceba que isso é um recurso poderoso. E aí eu posso querer começar a me abrir para essa possibilidade. Não preciso ficar o melhor nisso do mundo. Se eu tiver um pouco desse recurso para conseguir resultado, já está suficiente. Pensar um pouco sobre isso, sabe? Se eu ficar só com o único recurso do colérico, que é a firmeza, né? É a força, é conseguir ganhar eu posso estar minimizando as minhas possibilidades de resultado e talvez criando sempre um clima pesado para conseguir resultado. Até consigo, mas é sempre nesse clima pesado. Qual é o problema do clima pesado? Não é só o clima da família. O grande problema é o vínculo, porque eu com a minha criança preciso de vínculo, preciso desenvolver vínculo. Então, o ideal é que a minha criança me admire, tá? Como ser humano, como pai, como mãe, como adulto. Primeiro porque ela está copiando, ela está aprendendo como é ser humano e como é ser adulto a partir de como eu sou. Se por nada você se preocupar em ser mais lúdico, preocupe-se por isso, para preservar o vínculo, para ter mais segurança nessa parte aí, porque o vínculo é muito importante. E quando eu fico truncando com alguém que é da raiva também, né, essa pessoa pode não conseguir vincular comigo, ter dificuldade para isso, ou ter o vínculo, mas sempre com muito, como a gente diz, ruído no meio dessa comunicação. E isso é sério, isso preocupa bastante. O colérico, ele precisa sim de adultos muito mais flexíveis, tá? A criança colérica precisa de adultos muito mais flexíveis. Como assim, Isa? Quando eu tenho uma criança que não é da raiva, eu acho que tá tudo bem, como adulto criado nessa cultura, porque eu falo, ele obedece, eu falo, ele obedece, eu falo, ele obedece, eu acho que tá tudo ok, né? Só que, às vezes, quando esse menino cresce, ele precisa ter mais iniciativa, ele precisa ter mais arrojo e não tem. Por quê? Porque o temperamento dele já não veio de fábrica com isso, e eu, na minha cultura de criar a criança obediente, acabei com qualquer chance de desenvolver alternativa, iniciativa, independência, autoconfiança e ação para essa criança que já não é de natureza muito da ação, de colocar a vontade forte. Tá? Então, eu preciso tomar cuidado com essa criança também. Ela também, na verdade, exige adultos flexíveis. Só que a gente não sabe disso e a gente só vai se dar conta disso muito tarde ou nem vai saber que tinha essa possibilidade quando criança. A criança da raiva não. A criança da raiva todo mundo percebe que precisa de ajuda. Ou pelo menos a maioria dos seres humanos adultos da nossa cultura acham que a criança precisa de ajuda, porque acham que a criança está inadequada, que a criança não é uma pessoa bacana, ela precisa de rédea, ela precisa de ser colocada no prumo, tá? Quando na verdade ela é uma criança cheia de vontade, o que é maravilhoso. Vocês sabem que vocês são empreendedores. Quando vocês contratam alguém, o que vocês mais querem é alguém com vontade, ou me engano? Né? Então ela é uma criança que ela tem isso, que o mercado quer, que a vida pede, né? Ela tem vontade, ela tem energia, tá? Que também é outra coisa que a gente quer, a hora que a gente vai contratar alguém, a gente quer alguém que é disposto, que tenha energia, que não seja preguiçoso, que não seja, né, mole, tá? E essa criança tem. Então o que é que cabe a nós? Direcionar. Porque é a raiva que traz vontade e energia. Tristeza traz a calmaria e falta de energia, falta de ação. Raiva traz vontade e energia, tá? As pessoas que mudam o mundo geralmente são pessoas que têm raiva. E de raiva elas mudam o mundo. Como é que é isso, Isa? Qual que é o meu papel de pai, de educador nesse contexto? É direcionar essa raiva desse menino para coisas que produzam resultado. Então, se eu não direciono a raiva da criança para coisas que produzam resultado, ela produz destruição. Começa a arremessar coisas, começa a destruir coisas, começa a agredir aos outros ou a si mesmo, começa a cuspir, né? Começa a fazer coisas contra a si mesmo, contra o outro e contra o ambiente. Quando eu consigo canalizar a raiva para produzir resultado, eu vejo aquela ação começar a render coisas melhores. Vou dar alguns exemplos para falar mostrar o que eu tô falando. O meu menino agora tá com 7 anos e é um menino também que sente bastante raiva. Então, assim, são duas coisas que a gente tem que trabalhar quando eles são muito novos. Uma medida paliativa para descarregar essa raiva e, em paralelo, essa condução dessa raiva e dessa energia para coisas que produzam resultados, tá? Hoje, com 7 anos, a gente teve um exemplo recente que já é
relacionado a isso. Então ele foi me falar sobre a tabuada do 7. E aí ele veio me falar e cometeu alguns equívocos. E eu falei, será que é isso mesmo? Daí ele, tá errado? Falei, confere aí. Aí ele viu que também, ele ficou com raiva na mesma hora. Porque é isso que o erro faz pro colérico, dá raiva. A gente odeia errar, a gente é inteligente, pô. Né? A gente não gosta de errar. E quando ele ficou com raiva, eu falei, e agora você vai fazer o quê? Aí ele, eu vou chegar na escola segunda-feira e vou trabalhar com esse material até aprender tudo. Eu falei, é isso. Essa é uma raiva que dá resultado. E tem que ficar com raiva mesmo, porque se não ficar com raiva, não vai trabalhar até aprender. Vai falar, então acho que eu não sei mesmo. Tá? Aí você tem que trabalhar diferente, porque aí você tem que despertar no moleque o interesse. O que ele manifestar interesse, você apoia. Eu tô falando do que não tem raiva. Quando ele mostrar um desejo, você nunca diz não pro moleque que não tem raiva, porque ele quase nunca quer nada. Quando ele quer, ele pede uma vez. Se você esquecer, ele também esquece. E aí passa batido. Então não, você tem que alimentar a vontade desse cara. Você tem que descobrir o que é interesse pra ele e pilhar esse moleque. Pra hora que ele precisar ir com as próprias pernas, ele conseguir. Porque ele já descobriu alguma coisa que move ele, apesar da tristeza que vem de vez em quando, da insegurançazinha que já é de praxe nesse temperamento, tá? Agora, o da raiva, ele já tem isso. Então você precisa o quê? Direcionar. Direcionar para onde vai essa energia que vai produzir resultado. E num primeiro momento, como você falou, ele vê 3 vezes mais colérico que você e juntou de toda a família e tá nele, ele vai precisar de meios para extravasar essa raiva. Só que tem gente que para aí, arruma um travesseiro pro moleque bater, arruma um negócio pra jogar, pra arremessar, arruma as coisas. Ok, eu gosto disso também, tá? Eu também dou essas orientações. Mas mais do que isso, porque isso é o paliativo, isso é enquanto eu não consigo direcionar minha raiva pra coisas que produzam resultado, tá? Aí eu vou conversando. E não adianta conversar com o moleque na hora da raiva, tá? O moleque na hora da raiva, se você chamar pra conversar e você fizer... Ele fala, eu não gosto mais de você. Você fala, eu sou seu pai, é isso mesmo que você tá falando? Ele fala, é! Porque é isso mesmo que ele tá sentindo na hora. Você, como bom colérico, sabe, eu não sei qual é o seu grau de colérica, de coleridade, de cólera. Mas eu, na adolescência, eu me lembro de falar coisas assim. Sabe o que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de esfregar a cara dele no asfalto. Amarrar num carro, sair arrastando. Eu tinha ódio. Tinha muita raiva, tá? Então, nessa hora, se você me perguntasse se eu gosto, eu quero matar. Era a vontade que eu tinha, não tô brincando não, sabe? Mas não faz, porque a gente sabe que não pode, porque Deus tá aí, né? Bota as coisas boas na vida da gente pra gente ir trabalhando. Mas a gente sente muita raiva, tem gente que sente muita raiva, tá? E não adianta você nessa hora querer conversar, tá? Na crise, você não ensina ninguém a nadar quando tá se afogando. Você primeiro salva, depois você vai ensinar a nadar, tá? Só que algumas vezes também não é dando abracinho, tá? O moleque tá lá pintando e bordando, fazendo o que tá acontecendo. Tem hora que a gente precisa falar, chega. Chega. Tá? Parou. Parou. Não é assim que as coisas funcionam. Senta aqui, quando você tiver calmo pra gente conversar, você me avisa e a gente conversa. Então assim, conter e conseguir esperar se acalmar pra conversar. Existem também pessoas que são tão da raiva que agasalham a raiva por dias. Gasta uma energia enorme para continuar bravo. Sabe? E às vezes até esquece que estava bravo, daqui a pouco lembra que estava bravo e volta a ficar bravo. Tá? Então é isso que a gente precisa começar a trabalhar. A nossa inteligência emocional. Eu não tenho nenhuma chance de ser um pai cheio de recursos, uma mãe plena de recursos, se eu não me trabalhar enquanto ser humano, enquanto pessoa. Por isso, quando a gente tem um filho da raiva, é porque Deus acredita que a gente pode ser melhor. Manda pra gente evoluir. Tá? Não tem jeito. Tá? E aí, nesse caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu vou primeiro me trabalhando para aumentar os meus recursos, para eu conseguir trabalhar a minha criança. Até porque como é que eu vou ensinar uma criança a lidar com a raiva dela se eu não aprendi a lidar com a minha?